Boa noite a todos, meu nome é Maílson e eu vou dar continuidade ao nosso seminário de reações de substituição nucleofílica. Eu vou tratar aqui das reações de substituição nucleofílica unimolecular. O seu mecanismo. E o mecanismo vai ser nada mais do que apenas ali uma descrição dos processos que vão ocorrer nessa reação, né? Primeiramente, essa reação ela é de primeira ordem, porque ela vai depender apenas da concentração do substrato, apenas de um reagente, porque nós temos substrato, que seria, por exemplo, um haleto de alquila e um nucleófilo, né? Porém, aqui, aumentando a concentração de nucleófilo, não vai aumentar a velocidade dessa reação. Apenas aumentando, então, a concentração do substrato, ou seja, do haleto de alquila, é que se consegue aumentar a velocidade dessa reação, né? Apenas quando se aumenta um reagente. Por isso, ela é dita como de primeira ordem. Dito isso, a gente vai ver como que ocorre essa reação. Primeiramente, já vai se iniciar com a perda ali espontânea de um grupo de saída. Como a gente já viu, o grupo de saída desse haleto de alquila, né? Ou seja, o halogênio. Ele vai sair, né? Vai ocorrer essa dissociação e vamos ter um grupo intermediário, que seria um carbocátion, que também seria a etapa mais lenta. Essa etapa de dissociação do haleto de alquila para um carbocátion é a parte lenta e a parte que vai determinar a velocidade dessa reação, porque as outras elas são bem rápidas, né? Bom, após a formação desse carbocátion, que a gente obteve o carbocátion, o nucleófilo ele vai vir e vai atacar esse carbono que está carregado positivamente e vai formar ali os produtos, né? Bom, eu trouxe aqui um exemplo do mecanismo então dessa reação unimolecular para a formação do 2-metil-2-propanol. Como vocês podem ver, a gente tinha aqui um haleto de alquila, aqui, no qual o halogênio é o bromo, né? E ele vai ali se dissociar desse carbono aqui, ele vai dissociar e vamos obter esse produto intermediário, que seria o carbocátion, e o bromo que estava aqui associado a esse carbono vai virar um brometo, porque ele vai levar ali consigo o par de elétrons que ele estava compartilhando com o carbono até então, né? Então, esse é o primeiro passo a primeira etapa, essa dissociação. Após isso, após o haleto de alquila aqui ser dissociado, nós vamos ter aqui então esse intermediário e após isso, vamos ver que o carbono ele fica positivo, né? Por isso o carbocátion. Então, ele vai ser atacado por um nucleófilo. Nesse caso aqui, o nucleófilo ele é uma molécula de água que vai atuar como se fosse uma base de Lewis, né? Porque ela tem elétrons sobrando. Ela vai ali e atacar aquele carbono positivo, né? A gente observa isso aqui na imagem. Bom, dando continuidade a essa reação, a gente observa que a gente tem então aqui, olha, a molécula de água aqui, ó, H2O, e um H sobrando, né? A gente vai ver então vai ter um excesso de próton aqui, né? Tá positivo. Com isso, a gente parte ainda nessa segunda etapa para a adição de outra molécula de água, que agora vai agir então, agora é muito bom lembrar desse conceito, como uma base de Bronsted, acho que assim se pronuncia, que vai receber um próton. Enquanto naquela parte anterior, aqui, ela agiu como a água agiu como uma base de Lewis, que tem relação ali com os elétrons, o par de elétrons. Nesse caso, ela vai agir como uma base de Bronsted para pegar um próton aqui, que seria um hidrogênio. Quando ela captura esse próton, a água captura, a gente vai ter então a formação do nosso produto aqui, ó, nosso produto, o 2-metil-2-propanol. Você observa que ele apenas substituiu nessa reação aqui, só H, substituiu o nosso halogênio anterior, que era o bromo, né? Que a gente tem até aqui, ó, o brometo e íons hidrônio. Dando continuidade. Continuando então, a gente vai ver que o produto dessa reação unimolecular não vai apresentar uma configuração inversa, assim como acontece na SN2. Bom, na SN2, você observa lá que o nucleófilo ele ataca pelo lado que está sem vamos dizer assim, esses grupos, né? Aqui,
como já tinha ocorrido a dissociação, não é na mesma hora como no SN2, que o nucleófilo vem atacar e ao mesmo tempo ele se separa e acaba pegando o lado contrário, aqui ele vai ficar no mesmo lado porque ele já vai estar dissociado, tá? Eu havia esquecido de mencionar também, pessoal, que aqui para reações SN1, quando se trata de um carbono terciário, ao contrário da SN2, que seria praticamente impossível por causa dos grupos substituintes que agem como se fosse uma barreira, nesse caso, aqui seria melhor para nossas reações SN1. Por quê? Porque à medida que ele se dissocia, esse carbono terciário, ele vai formar um carboncátion estável, né? Porque se ele fosse um secundário, ali, ou primário, ele não formaria esse carboncátion estável, que é necessário para que ocorra essa reação, tá? Só lembrando disso. Então, continuando, a gente fica então com esse produto aqui, né? 2-metil-2-propanol, e aqui a gente houve essa substituição e vamos dar continuidade. Bom, a gente também tem o efeito da racemização. Esse efeito quando ali o halogênio, bem aqui, deixa eu ver aqui na imagem, ó, o halogênio, ele tá ligado a um carbono quiral ou assimétrico, ou seja, quando esse carbono ele vai ser ligado em 4 grupos diferentes, para ele ser quiral, né? Quando ocorrer essa associação, a gente vai ter então uma mistura de enantiômeros. Por que isso ocorre? Se observar aqui observe nessa imagem que quando esse grupo aqui dissocia aqui do aleto de alquilo, quando ele era um aleto de alquilo, dissociou, o grupo de saída saiu, a gente vai ter a formação aqui, ó, de uma estrutura plana, na qual o nucleófilo ele pode atacar tanto aqui pela frente quanto por trás, como aqui nessa imagem, ó. Aqui que ele está virado de outra forma, né? Mas aqui a parte da frente na esquerda, a parte de trás na direita. Quando ocorre então esse carbono aí, esse carbono do meio, ele é quiral, ele está em 4 grupos diferentes e o nucleófilo pode atacar por qualquer um dos dois. Então a gente vai ter uma formação igual de produtos, metade metade, no qual a configuração vai ser inversa a esse produto aqui original. Lembra que esse aqui é o produto original, é o primeiro produto. Se então esse carbono aqui for quiral e ele estiver ligado ao halogênio que vai se separar e ele formar essa estrutura, aqui só recapitulando, então a gente vai ter a formação da racemização, que é justamente esses dois produtos, mas com configuração uma inversa e uma configuração igual. Dessa forma aqui, pessoal, a gente vai ter então um enantiômero com inversão de configuração, ó, veja que lá estava diferente, e aqui com a mesma configuração daquele que eu havia mostrado aqui para vocês, ó, esse, certo? Bom, então a gente vai ter então essa reação, essa racemização, mas lembrando que isso só vai ocorrer quando o carbono for quiral, estiver ligado ao halogênio, né? Quando ele se separar e o nucleófilo puder atacar ele pelos dois lados. Então, se ele for quiral, tiver grupos diferentes, ele vai fornecer então essa racemização. Bom, aqui só para finalizar, eu trouxe uma coisa interessante que acontece também. Muitas vezes então a gente observa ali experimentalmente que é uma formação não de uma racemização assim igual, mas na verdade há mais grupos inversos do que o grupo original aqui. Você vê que tem mais o grupo inverso, mas isso ocorre algumas vezes. Por que isso ocorre, né? Uma das teorias é que quando o aleto de alquilo está dissociando lá do seu halogênio, como você pode ver aqui, o halogênio vai se dissociando, ele acaba aqui permanecendo um tempinho por aqui, ó. E quando ele permanecer esse tempinho por aqui, quando o nucleófilo vem atacar, ele acaba atacando só pelo lado de lá, só pelo lado que não tem essa barreira aqui. Então, com isso, a gente vai ver que vai ter, então, mais enantiômeros da configuração inversa aqui, ó. Esse efeito seria explicado por essa teoria, né? Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado entendido a reação de SN1, reações unimolecular.